Você já viu esse roteiro antes? Uma multidão se reúne, entoando por mudanças. Um símbolo, um gesto, uma hashtag viraliza. Um governo que parecia intocável há apenas uma semana, começa a ruir de repente. Mas e se eu te dissesse que isso não é novidade? Nem de longe. Esta é uma história. Um roteiro que foi usado em quase todas as grandes revoltas da história. Dos fóruns agitados da Roma antiga às ruas digitais do Cairo. Os passos são surpreendentemente familiares. Os padrões são os mesmos. E, muitas vezes, o resultado também. Você provavelmente já ouviu o ditado. A história não se repete, mas muitas vezes rima. Bem, quando você olha para revoluções separadas por milhares de anos, essa rima se torna um coro ensurdecedor. Não é coincidência. É um padrão previsível. Pense na sociedade como uma máquina complexa. Quando certas partes começam a falhar em uma ordem específica, o todo está destinado a um colapso. Agora, não se trata de comparações perfeitas um a um. A tecnologia e a escala da vida moderna mudaram o jogo. Mas os motivadores centrais, as faíscas muito humanas de reclamação, desespero e esperança, são atemporais. Revoluções, antigas e modernas, tendem a seguir um ciclo de vida, uma crise de legitimidade, um gatilho catastrófico, mobilização em massa, uma reação decisiva do Estado e, finalmente, uma nova, e muitas vezes caótica, realidade política. Pense nisso como um roteiro revolucionário. E para realmente entender isso, precisamos voltar a um de seus usos mais antigos e dramáticos. A queda da República Romana. Por séculos, a República Romana foi a superpotência de seu mundo. Mas no século I a.C., ela estava apodrecendo de dentro para fora. É aqui que vemos a fase 1 do roteiro. Uma crise de reclamação e legitimidade. Uma enorme lacuna explodiu entre a elite mega rica e as massas em dificuldade. O contrato social. O acordo implícito de que todos têm um lugar e um propósito era como uma corda desgastada prestes a se romper. Pequenos agricultores, a espinha dorsal do exército, estavam sendo expulsos de suas terras por aristocratas, criando uma classe urbana volátil. Sem emprego em Roma, que era como uma pilha de gravetos secos esperando por um fósforo. O governo, o Senado, era amplamente visto como corrupto e desconectado, interessado apenas em proteger seu próprio poder. O sistema estava quebrado. O povo pagava o preço com pobreza, enquanto os nobres apenas brigavam pelos espólios. Essa faísca, o evento gatilho, veio repetidamente. Reformadores como os irmãos Grati tentaram aprovar leis para devolver terras aos pobres, apenas para serem assassinados pelas elites. Cada ato de violência apenas provava o ponto. O jogo estava manipulado. Essa confiança em ruínas levou à fase 3, mobilização em massa. Mas em Roma, não se tratava apenas de protestos, era sobre a privatização da violência. Generais poderosos, Mário, Sila, Pompeu e César, começaram a recrutar soldados dos pobres, prometendo-lhes terras e dinheiro. A lealdade deles não era ao Estado romano, mas ao general que os pagava. O monopólio da força pelo Estado, sua fonte última de autoridade, era como uma joia da coroa sendo roubada e duplicada por senhores da guerra poderosos. A política não era mais um debate, era sobre quem tinha o maior exército. Isso levou diretamente às fases finais. A reação do Estado foi uma série de guerras civis brutais que despedaçaram a República. O clímax foi Júlio César cruzando o rio Rubicão com seu exército. Um ponto literal sem volta. O antigo governo estava impotente. Após seu assassinato, seu herdeiro, Otaviano, esmagou todos os rivais e varreu os últimos pedaços decadentes da República. O desfecho, o fim da República e o nascimento do Império Romano,
Sob um governante absoluto, Imperador Augusto, uma antiga elite se foi. Varrida por um homem forte militar que usou a raiva popular como uma escada para agarrar o poder para si mesmo. Lembre-se desse padrão, você está prestes a vê-lo novamente. Avance 2000 anos para 2010. O mundo árabe era um barril de pólvora. Era a fase 1 de novo. Uma crise de legitimidade. Por toda a região. Grandes populações de jovens educados não tinham empregos nem futuro. Décadas de governo por autocratas criaram desigualdade e corrupção vertiginosas. Assim como em Roma, um grande número de pessoas sentia que estava preso em um caminho sem saída, suas vidas controladas por uma elite distante e irresponsável. Então, veio o evento gatilho. Em 17 de dezembro de 2010, um vendedor ambulante tunisiano chamado Mohamed Bouazi teve seu carrinho confiscado. Humilhado e desesperado, ele ateou fogo a si mesmo. Seu ato foi a faísca que acendeu o graveto. Em poucos dias, protestos explodiram por toda a região. O que veio a seguir foi a fase 3, mobilização em massa. Mas essa revolução tinha um novo tipo de arma. Notícias do protesto de Bouazizi se espalharam como fogo em redes sociais como Facebook e Twitter. Essas plataformas agiram como um sistema nervoso central para a revolta, permitindo que milhões se coordenassem, compartilhassem informações e vissem que não estavam sozinhos em sua raiva. Isso levou a uma característica clássica do roteiro: a concentração urbana de protestos. Assim como os romanos lotavam o fórum, manifestantes modernos tomaram praças centrais. A Praça Tahrir no Cairo tornou-se o coração simbólico da Revolução do Egito. A reação do Estado foi rápida e previsível. Na Tunísia e no Egito, quando os militares se recusaram a atirar nas enormes multidões, o poder dos líderes evaporou. Em lugares como Líbia e Síria, no entanto, a reação do Estado foi violência total, desencadeando guerras civis brutais, um eco sombrio do próprio colapso sangrento de Roma. Então, qual foi o acordo pós-revolta? Foi caótico. Foi caótico. A Tunísia conseguiu construir uma democracia frágil, mas no Egito, foi como uma aquisição hostil de uma empresa. O povo, os acionistas, conseguiu forçar a saída do antigo CEO, Hosni Mubarak, mas a esperança inicial deu lugar a disputas internas. Após um breve experimento democrático, os militares, liderados pelo general El-Sisi, intervieram novamente, derrubando o presidente recém-eleito e reassumindo o controle, como um membro poderoso do conselho instalando seu próprio CEO para restaurar a antiga ordem sob um novo nome. Dos irmãos Gracchi a Mohamed Bouazi, do Fórum Romano à Praça Tahrir. O roteiro é assustadoramente consistente. Profunda reclamação. Um catalisador chocante, nova tecnologia usada para mobilizar as massas e uma luta pelo poder que muitas vezes não termina em democracia, mas com uma nova forma de poder concentrado. Esse padrão de revolução não é apenas uma curiosidade histórica, é uma força fundamental que ainda molda nosso mundo. Entender essas correntes profundas da história é mais importante do que nunca, e se você está buscando entender as forças que moldam seu próprio mundo, especialmente o financeiro, esse roteiro revolucionário não é apenas para derrubar impérios. Vemos os mesmos padrões em revoltas mais focadas. Econômicas. Veja os enormes protestos de agricultores na Índia que começaram em 2020. Centenas de milhares de agricultores marcharam para a capital, Delhi, bloqueando-a por mais de um ano. Vamos passar pelo roteiro. A reclamação. Os agricultores temiam que novas leis destruíssem um sistema de preços garantidos, deixando-os à mercê de grandes corporações. Parecia que o governo, o árbitro, estava de repente mudando as regras do jogo para favorecer o outro time. Era uma ameaça direta à sua sobrevivência econômica. O gatilho, a aprovação das leis em si,
Os agricultores usaram uma mistura brilhante de velho e novo. Eles se organizaram por meio de sindicatos e comunidades unidas, mas também usaram redes sociais para coordenar e combater a narrativa do governo. Suas táticas eram direto dos livros de história, manifestações em massa e, crucialmente, bloqueio de grandes rodovias para a capital, efetivamente cortando as artérias para o coração do governo. Isso é um eco direto de inúmeras revoltas camponesas, que quase sempre foram desencadeadas por ameaças econômicas como novos impostos ou apreensão de terras. Eles se mobilizaram por redes de vilarejos e bloquearam rotas comerciais. O protesto dos agricultores indianos foi uma versão moderna dessa luta antiga. A luta daqueles que trabalham a terra contra uma autoridade central distante. O resultado na Índia foi uma rara vitória. O governo eventualmente revogou as leis, mostrando que a mobilização em massa, quando sustentada, pode forçar um Estado a recuar. Então, por que isso continua acontecendo? É porque, embora a tecnologia e a política mudem, a natureza humana e a dinâmica do poder não mudam. Toda a sociedade é construída sobre uma base de legitimidade percebida, a crença de que o sistema é basicamente justo. Quando essa base racha por corrupção e desigualdade, toda a casa se torna estável. Tudo o que é preciso é um único evento dramático para enviar uma onda de choque pelo sistema e transformar a raiva latente em ação coletiva. As ferramentas para a mobilização evoluem, da prensa de impressão ao feed de redes sociais, mas seu propósito é o mesmo. É como usar diferentes tipos de mensageiros, de um cavaleiro a cavalo a um cabo de fibra óptica, para entregar o mesmo chamado urgente às armas. E uma vez que uma revolta começa, o Estado sempre enfrenta a mesma escolha: ceder, reprimir ou se fragmentar. Mais importante, o Aftermath revela um padrão final e preocupante. A unidade revolucionária é frágil. É como um grupo de pessoas que concordam em derrubar um prédio antigo, mas têm plantas completamente diferentes para o que deve substituí-lo. A solidariedade forjada na oposição muitas vezes se despedaça quando chega a hora de governar, levando a vácuos de poder, disputas internas e a ascensão de novos líderes que podem ser tão autocráticos quanto os que substituíram, de Roma ao Cairo. O roteiro é seguido com uma precisão surpreendente. As reclamações são as mesmas. Os gatilhos são os mesmos. A luta pelo poder é a mesma. Isso nos deixa com uma grande questão. Se o roteiro é tão claro, quem está realmente usando isso? E para qual propósito? O que você acha? Estamos apenas presos repetindo esses padrões para sempre? Ou podemos aprender com o passado para construir um futuro melhor? Deixe-me saber seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você achou essa análise perspicaz, certifique-se de clicar no botão de inscrição e tocar o sino para não perder nosso próximo mergulho profundo nas forças que moldam nosso mundo. Obrigado por assistir.